Quer saber por que a Gervase é considerada uma das melhores máquinas do mundo? Confira esse vídeo que nós vamos te explicar alguns dos motivos para isso. Fala galera, Luiz aqui da WM Máquinas e da Gervase. Pessoal, hoje a gente está aqui com a máquina da Gervase que a gente fabricou aqui no Brasil. Essa é a segunda máquina fabricada aqui, tá vendida já, tá? Vai para São Paulo. Graças a Deus a terceira também já está vendida, então em janeiro a gente já começa a produção da terceira Gervase fabricada aqui no Brasil, galera. Explicando um pouquinho por que a Gervase é considerada uma das melhores máquinas do mundo, tá? Em relação ao Brasil, a gente tem embasamento técnico suficiente para falar que em fabricação no Brasil essa daqui é a melhor máquina. Se não for a melhor, é uma das melhores. A gente conhece os nossos concorrentes, são bons concorrentes, tá? Mas recursos técnicos que essa máquina oferece aqui no Brasil a gente desconhece, até porque o custo disso no Brasil acaba se tornando muito inviável nesse sentido, tá? Mas vamos apresentar um pouquinho para vocês aqui a Gervase feita pela WM aqui no Brasil. Então, pessoal, essa daí é a Gervase XP 550, né? Pelo vídeo aí vocês conseguem ter uma noção do tamanho dessa máquina. Só para vocês terem uma comparação, aqui do lado a gente está erguendo uma BL 5000, então por aqui você já consegue ter uma boa referência do tamanho desse equipamento aqui. Eu tenho que dizer que ele deve ter uns 2,5 metros de altura, né? Então você pode reparar aí que ele é um equipamento bem robusto, equipamento muito grande, né? Pessoal, falando um pouquinho sobre essa máquina, as características técnicas dela. Vamos lá. Essa máquina aqui é a base de vibração. Ela tem capacidade para fabricar 7 blocos de 14 por ciclo, tá? Além da questão dos 7 blocos por 14 por ciclo, também tem a questão da velocidade dela. Aqui já tem uma chapa de acabamento em inox, né? Não vai dar para ver aqui o tamanho total dessa chapa, mas é uma chapa bem espessa, tá? É uma chapa que ela é totalmente usinada, a parte superior, os furos aqui são todos usinados, e a parte de baixo dela, onde vai o banco vibrante, também é usinado, tá? O sistema de vibração dela é através de banco vibrante, tá? Aqui nós temos, vou mostrar para vocês ali, 2 motores ABB, tá? Que são ligados através de cardan, são ligados aqui no sistema da mesa de vibração. Pessoal, cada furo desse daqui é um coxim, tá? E esses daqui são os furos do banco vibrante, onde são fixados o banco vibrante. Por aqui você já consegue ter noção de quantos coxins são. São 10 coxins por lateral. No total essa máquina tem 20 coxins na base de vibração dela, tá? Pode reparar também que a lateral dela aqui, ó, é toda usinada. É uma peça toda usinada, tá? Aqui é a fixação do molde, tá? A fixação do molde dessa máquina é através de bolsa de ar, as famosas bolsas de ar, tá? Essa bolsa de ar ela faz com que você mantenha sempre a mesma pressão de fixação, coisa que com a mola você não consegue, né? Então as bolsas de ar estão fixadas aqui e essas bolsas de ar fazem a pressão que você quer, 7 bar, 8 bar, você que determina quanto que você quer de pressão no molde, né? Cilindro hidráulico de extração, pode ver, tudo usinado, galera. Todas essas peças aqui são usinadas. E infelizmente no Brasil tudo que é usinado acaba se tornando muito caro, né? Na lateral a gente tem uma haste cromada, maciça. No Brasil é muito comum usar haste maciça, tá? Na China que vem as hastes ocas. É uma porcaria, tá? Linguajar aí pra todo mundo entender. Se não for maciça não presta, não adianta. Então no Brasil a gente sabe que os concorrentes já utilizam haste maciça cromada, que é o mesmo que a gente vai utilizar na 5000S, tá? Então tá aqui. Então tudo que for haste oca, pessoal, esqueça. Não é legal, tá? Toda essa parte superior aqui de bucha é tudo usinado, ó, fixação ali, toda ela é usinada. Lá em cima as peças de fixação também são usinadas. Então é feita a solda bruta e depois a usinagem dela, tá? O metalão, pessoal, dessa máquina é um metalão de 150 por 150 com parede de meia polegada. 12 milímetros de parede esse metalão. Você tem ideia, da com 5000, ou a espessura do metalão é de 6 milímetros. Lá em cima nós temos um metalão de 150 por 250 milímetros, também com parede de meia polegada. Tem o reforço aqui. Essa máquina aqui, ela tem válvula regenerativa ali na prensagem, por isso que essa peça aqui desce com muita velocidade. Peça de fixação superior é uma chapa, como vocês estão vendo aqui, né? Muito bem soldada, por sinal. A solda dessa máquina aqui, ela precisa ser tubular, tá? Arame tubular, toda ela é soldada em arame tubular. Essa peça aqui vocês podem ver aqui do canto, ó, ela é toda usinada nas laterais e na parte de baixo também, ó, pessoal. Ela é bem usinada e ela tem um outro metalão aqui de 250 por 150 com
meia polegada de parede, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui a lateral. Aqui, galera, o tamanho dessas buchas aqui, ó, elas conseguem garantir junto com a usinagem 100% de alinhamento. Então ela não puxa para um lado ou para o outro. Não acontece isso nessa máquina. Aqui é a regulagem da altura, tá preso aqui agora, você pode rosquear ela. Aqui é o sensor que você tem para fazer o controle do nível de altura. Quando ele chega ali, ele encosta. Lá em cima a gente já tem um pouco de hidráulica, né? As mangueiras hidráulicas aqui do lado. Os sensores dela, posicionamento, tem ali, tem sensor aqui embaixo também. Aqui nós temos a parte de quando você for trocar o molde para piso e para bloco, né? Você faz a regulagem hidráulica, depois você faz o travamento. Aqui nós temos o silo com abertura independente. Aqui tá a conexão do sensor infravermelho que aponta para a gaveta. Ele fica ali naquele pino ali, ó. Ele não vai junto com a máquina que a gente instala lá no cliente. Isso aqui que é o sensor de nível de gaveta. Ele que vai dizer quando a gaveta está no nível correto. A gente faz o setup dela. Então o silo é fixado por coxins. Você tem a opção lá, dá para ver, ó. Você tem as abas ali, ó, que você pode aumentar o silo também, né? Daí isso é de acordo com a necessidade do cliente. Aqui nós temos a gaveta. Esse daqui é o agitador de gaveta. Então ele é um motor hidráulico com um redutor. Galera, pra vocês terem ideia da qualidade desse cara aqui, ó, isso daqui não tem para vender. Quem fabrica é a própria Gervase. A Gervase é fabricante desses redutores. Então, pra vocês terem ideia da tamanha qualidade do processo que eles colocam nas máquinas dele. E aqui é a chapa onde vai fazer o agitador de gaveta, tá aqui dentro, tá, galera? Então, pela primeira vez aí mostrando um equipamento desse porte em detalhes, isso é novidade no Brasil também. Então aqui você tem a parte traseira da máquina. Obviamente que você tem o alimentador de tábuas, você tem a esteira de saída, os elevadores, né? Mas a gente tá focando mais aqui só na máquina. Aqui você tem mais algumas válvulas hidráulicas, tem outras válvulas lá. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, essa mangueira aqui é uma mangueira de 5/8. Olha o tamanho das mangueiras lá de cima, lá, ó. Pra vocês terem ideia da vazão de óleo que essa máquina tem, né? O resfriador de óleo ali, o cliente vai ligar depois as mangueiras com água, essas coisas assim, então ali é o resfriador de óleo. Aqui é a unidade hidráulica, 400 litros, painel da unidade hidráulica, né? Aqui você tem o painel do controle das de ar e aqui você tem o coração da máquina. A gente tem um motor ABB aqui de 40 CV, a flange, uma bomba variável. No Brasil você não vai encontrar máquina com essa bomba variável. Depois a gente tem mais 3 bombas hidráulicas. Pela bitola das mangueiras você já consegue ter uma ideia da vazão desse conjunto hidráulico. Olha aqui o tamanho dessa mangueira aqui, pessoal. O negócio realmente é bruto. Ó, e olha o tanto que eu tenho aqui para cima para poder filmar. Então tem toda essa parte técnica de hidráulica, fixação dos moldes, a estrutura muito bem elaborada, o agitador de gaveta muito eficaz, a parte lateral de fixação, toda essa parte de usinagem junto com a tecnologia, ela auxilia. Uma outra coisa interessante, né, ela já está coberta aqui, essa gaveta, ela tem uma gaveta interna que faz a raspagem do material, para não ficar muito material em cima do molde. Então vocês podem reparar nos vídeos que a gente tem da Gervase, que vai mostrar bastante sobre assim, o molde ele sai limpo em cima, né, não fica muita sujeira. Aqui você tem uma escova com aço. Pra vocês terem ideia, essa escova ela vem da República Tcheca, tá? Nós temos ela em estoque aqui, podem ficar sossegados em relação a isso. Essa escova tá, inclusive, a gente tá usando nas 4000S e nas 5000 também, tá? E aqui, pessoal, tem alguns itens que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó, a bolsa de ar, né? O pessoal pergunta, e as peças de estoque, ó, pra vocês verem, tá fora da máquina. A gente tem as peças. E galera, isso daqui é sensacional. Isso daqui é um rolamento onde ele gira aqui, né? E ele também gira aqui, ó. Cara, esse rolamento aqui, ele dá total precisão nos movimentos da máquina. A máquina roda muito lisa. E eles ficam aqui, ó. Essa peça aqui, pra vocês terem ideia, ela vem da Itália, né? Essa aqui é Viga U da Itália lá. Então você vai reparar que tem aqui esse rolamento. Você tem no agitador de gaveta e você também tem aqui na fixação lateral dela, aqui onde você vai fazer a regulagem. Aí, ó. Então isso mostra aí a qualidade do processo, a qualidade de cada detalhe pensado. Parte de fixação do cilindro, aqui a questão também do agitador de gaveta. Então é por isso que essa máquina aqui é considerada uma das melhores do mundo. Então aqui a gente está falando de Columbia, de Reze, Poyatos, Gervase, Forme Piante, várias outras marcas aí que são marcas boas que tem lá fora, que infelizmente não tem muitas no Brasil, o pessoal precisa importar, e a Gervase vem com essa novidade de fabricar essas máquinas no Brasil junto com a WM. Então para poder oferecer máquinas de excelente nível, né, alto nível, isso daqui é fora do comum. A gente que fabrica máquinas fica impressionado, ainda mais depois de rodando, ela é coisa mais linda de se ver, né? Então aqui você consegue já ter um parâmetro bem certinho de como é a máquina, como que são as válvulas.
Então você consegue ter uma explicação bem breve sobre o processo. Aqui deixa eu mostrar para vocês, o pessoal tá organizando aqui, ó. Aqui é o painel dela. Eu desmontei ele aqui agora para poder mostrar para vocês, mas aqui é o painel. Tela touchscreen de 19 polegadas, todos os acionamentos. Tela é ABB, muitos componentes da parte elétrica dela são da ABB e da IFM. São os melhores fabricantes de componentes elétricos do mundo, são essas marcas. Então o que você imaginar de melhor em termos de resistência, de acabamento, de tecnologia, está aplicado nesse conjunto aqui. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o metalão que é utilizado nessa máquina, ele precisa ter um laudo. O pessoal pergunta às vezes muito, pô, mas a máquina europeia fabricada no Brasil, como é que vai ser isso? Então, por exigência do dono da Gervase, que é nosso sócio, todos os metalões precisam ter laudos de resistência, todo o material. Então as guias laterais precisam, as buchas internas aqui precisam, todas elas precisam ter laudo de qualidade, né? Então isso se torna muito caro esse material, porém é garantia total de 3 anos, né, pessoal? Então o pessoal realmente controla bem legal. Uma coisa interessante sobre a unidade hidráulica, ela tem sensores que controlam a temperatura da unidade hidráulica. Então essa daqui é uma máquina que você pode rodar 24 horas, desde que você tenha 2 conjuntos hidráulicos, porque ele é o que ele faz. A hora que atingir determinada temperatura, ele aciona o outro conjunto hidráulico. E é uma máquina que você pode trabalhar aí até 24 horas por dia, sem problema nenhum. Claro, o óleo vai fadigar, né? Então você precisa ter esse intervalo aí para trabalhar com ela. Claro, 24 horas é exagero, né? Mas o pessoal trabalha muito aí 18 horas por dia, é um equipamento que controla tranquilamente. Os motores da ABB são feitos para isso, para aguentar altas cargas de trabalho com altas temperaturas. Então, em todo o conjunto, aliado isso à parte de usinagem, precisão que a máquina oferece, isso aí vai ser um grande diferencial. Pra vocês terem ideia, aqui embaixo ela tem 2 vigas aqui, ó, não dá para ver agora onde que tá parafusado isso ali. Só essas vigas são muito resistentes, muito resistentes. Não vai dar para mostrar a espessura delas aqui agora. Deixa eu ver se pelo lado aqui eu consigo. Aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Entendeu? Aqui é a parte de extração. Tem que dar uma limpadinha nela só antes. A gente vai limpar ela já ano que vem, vamos entregar para o cliente. Então, mas olha o reforço disso, pessoal. Então, por aí você já consegue ter base de como que essa máquina vibra. Ela vibra bastante, né? E como que é o rendimento dela nesse sentido. Então, aqui você tem toda a fixação delas laterais, com aqueles rolamentos diferenciados, muito bom por sinal. Essas peças nós temos todas elas em estoque, então fiquem despreocupados em relação a isso. Então tudo que é dela, até as partes de painéis, o painel elétrico dela a gente também tem no estoque. Aqui embaixo, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, é a fixação delas, é borracha com aço, hein? Então toda a lateral dela tem isso daí. Ela tem 6 pontos de apoio no chão. E essa máquina tem que fazer o fosso para ela embaixo para você fazer a manutenção, para acessar os cardãs, acessar o banco vibrante para fazer a lubrificação da maneira correta. Então, pessoal, isso daí é um pouquinho sobre a Gervase. Obviamente que não dá para falar tudo só num vídeo, né? Um vídeo curto, mas todo esse desempenho aqui, o bacana de ver é rodando. Quando você liga a máquina, você consegue entender as frequências de vibração, por que tem tal peso, por que tem tal rotação, por que utiliza tal motor, por que a bomba hidráulica é variável. Aí você começa a entender o porquê e como que isso resulta em economia de cimento em alta produtividade com alta qualidade. Aí você justifica por que esse equipamento aqui é considerado um dos melhores equipamentos do mundo. Vale lembrar que a Gervase, por enquanto, ela tem a XP 550 no Brasil. Estão vindo os outros modelos para o Brasil que nós vamos fabricar também. Então está tudo sendo alinhado em relação a isso. Misturadores também, central dosadora, tudo com o projeto Gervase para ser fabricado no Brasil. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa aí, deixa... antes, né? Antes que a gente esqueça. Eu sempre esqueço de falar no começo do vídeo. Mas, pessoal, deixa sua curtida aí, por favor. Deixa aí seu comentário, se inscreva no nosso canal para que a gente possa ir trazendo novos conteúdos para vocês. Beleza? Então, galera, esse aqui é o último vídeo do ano. Desejo a todos aí um feliz ano novo. Se preparem que 2022 vai vir com tudo. Vai ser, eu digo assim, ó, acho que vai ser um dos melhores anos para o nosso setor. Então 2022 promete, hein, galera? Vamos que vamos. E muito obrigado por tudo, hein? Valeu!